Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Radar Executivo Business School. Você empresário executivo que quer aperfeiçoar sua equipe nas áreas de negociação, gerenciamento do estresse para executivos, inovação, criatividade gerencial, liderança e gestão. Para conhecer um pouco mais dos treinamentos da Radar Executivo Business School, acesse o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Contamos hoje aqui no programa com a presença de Guilherme Pires, diretor de Recursos Humanos do Laboratório Hebron, empresa pernambucana, um laboratório com 20 anos, cresceu partindo aqui de Pernambuco e já tomou hoje praticamente todo o Brasil e já está com operações também lá no exterior. Então vamos conhecer essa história de sucesso de mais uma empresa pernambucana. Guilherme, muito obrigado pela tua presença aqui no programa e com certeza vai ser muito enriquecedor para quem está em casa nos assistindo. Jorge, eu queria agradecer, muito obrigado, o privilégio é todo nosso. Queria agradecer também a Deus pelo privilégio de estar aqui falando com você, né, que você já é nosso amigo, nosso parceiro da Hebron já de tanto tempo. Ok, Guilherme. Guilherme, me fala uma coisa. Na pesquisa de pauta que a gente fez, surgiu muita coisa interessante sobre a história do Hebron. Mas, há 20 anos atrás, época em que o nordestino, né, ainda era visto como retirante, nasceu o Hebron. Exato. Uma empresa, um laboratório nordestino, situado em Caruaru, com foco para produtos naturais, baseado em pesquisa de universidades brasileiras. Rapaz, quem ouve essa história se pergunta, o que foi que fez esse negócio dar certo, rapaz? Porque 20 anos atrás foi um grande desafio. Fala pra gente aí. Jorge, a semana passada a gente teve o aniversário, a comemoração, e foi muito interessante porque foi contado a história desde antes da Hebron até os dias de hoje. E nós ficamos muito felizes porque realmente assim, a empresa nasceu fora do eixo Rio-São Paulo, que a indústria farmacêutica ela se encontra mais, e principalmente naquela época, só no Rio e São Paulo. E a Hebron surgiu no coração do presidente, que é Josimar, e ele já estava aqui de volta em 80 e pouco, ele estava aqui em Recife, e ele teve um sonho, conversando com um grande amigo dele, Josafá Vasconcelos, aqui na varanda da casa dele, e surgiu a ideia de começar um laboratório aqui. Foi uma fórmula muito, assim, uma ideia muito inovadora para aquela época e para hoje também, porque no segmento que a Hebron trabalha, só tem a Hebron fora quer dizer, no norte e nordeste só tem a Hebron. Nossa. Ainda hoje, assim, é uma empresa que trabalha no segmento ético da indústria farmacêutica e a Hebron é um laboratório que está ainda pioneiro ainda no norte e nordeste, uma fábrica que ainda é em Caruaru, nem em Recife é em Caruaru, no interior. Então foi uma quebra de paradigmas para aquela época e para hoje também, ainda continua sendo uma quebra de paradigmas. É verdade, a gente quando eu vi a história a primeira vez, né, não para a entrevista, mas antes me chamou muita atenção, foi revolucionário, digamos assim, né? Me fala uma coisa, Guilherme, quais são hoje as dimensões da operação do Hebron no Brasil e no exterior, que a gente sabe que o Hebron já está indo para outros países agora, né? Exato. Pernambuco falando para o mundo, né? Falando para o mundo. De Caruaru para o mundo, De né? Caruaru para o mundo. Então, a Hebron hoje ela tem 304 colaboradores na parte de propagandistas. Nós temos ao todo 654 colaboradores que está no âmbito, assim, Brasil, né? Em todo o território brasileiro. Nós temos 654 colaboradores, nós temos uma filial lá no Peru, nós temos também uma terceirização lá no Chile e já temos um escritório montado, aberto lá nos Estados Unidos, que vai começar a operacionar, a funcionar no próximo ano, se Deus quiser, se der tudo certo. No próximo ano a Hebron vai estar com um escritório montado lá nos Estados Unidos. Me fala uma coisa, o que foi que levou o Josimar a enxergar essa oportunidade de mercado lá nos Estados Unidos? Um mercado, é um dos maiores mercados farmacêuticos do mundo, né? Verdade. E altamente regulamentado também, né? Pelo Food and Drug, né? Isso. Que está lá controlando toda essa parte de registro. Então, me fala um pouquinho, como foi essa história de chegar nos Estados Unidos?
Esse é um sonho antigo da Hebron, de ir para os Estados Unidos, né? Esse ano de 2009 ou este ano de 2010 foi aberta a empresa lá. E o objetivo é a gente começar no outro segmento que a gente aqui no Brasil, a gente não atua tanto, que é o mercado de OTC. Então, o que seria o OTC para o pessoal que está em casa? O OTC é todo aquele medicamento, aqueles produtos que ficam fora do balcão da farmácia. Se você for na drogaria aqui em Recife ou em qualquer lugar, você vai ver que fora do balcão existem outros produtos, que aqueles produtos vão para a propaganda na televisão. Então ele tem a mídia, tem outdoor, eles trabalham também isso aí. Então a gente vai trabalhar de uma forma bem assim, interessante nos Estados Unidos, porque é um segmento assim, muito amplo, né? Aqui no Brasil são poucos canais que você pode trabalhar com medicamentos, e lá assim, existe uma gama de oportunidades. Você pode trabalhar com ele na internet, você pode vender produtos pela internet, e aqui no Brasil a Anvisa tem toda uma regulamentação que não permite que a gente faça negociações através da internet. Então, nos Estados Unidos vai ser bem diferente o segmento que a gente vai atuar. E qual é a dimensão, assim, proporcionalmente? O que é o mercado americano e o que é o mercado brasileiro? E como é que o Hebron, qual é a perspectiva de ampliação de faturamento nos próximos anos com essa operação americana? Tem alguns colegas de Josimar que são presidentes de outras empresas brasileiras, que até ele comentou que se a Hebron acertar um produto lá nos Estados Unidos, ela, assim, a tendência de esquecer o Brasil, que não é verdade. Josimar não tem o interesse de sair do Brasil, porque é uma empresa genuinamente brasileira, 100% brasileira. E só para você ter uma ideia do mercado, do tamanho do mercado dos Estados Unidos, é acima de 200 bilhões de dólares. E aqui no Brasil está em 12 ou 18 bilhões de dólares. Aqui nós temos 10% do mercado americano. Então é um mercado fantástico, um mercado ainda que a gente pode explorar. Se a gente pegar uma pequena fatia nos Estados Unidos, é um mercado formidável. E eu acredito também que com essa tendência aí, né, da sustentabilidade, do ecologicamente correto, eu acredito que essa visão de produtos naturais e biodiversidade pode ajudar o Hebron lá, né? Com certeza. Nós vamos trabalhar muito forte, né, na área de fitomedicamentos, né? A gente vai trabalhar lá com alguns produtos muito voltados para essa área aí. E por falar em sustentabilidade, não sei se você soube que a gente abriu, nós inauguramos agora nesse ano o Horto da Hebron, o Horto Florestal Hebron. A gente está trabalhando com plantas da caatinga que estavam em processo de extinção, né, de ser extintas, né, e nós começamos a plantar essas para fazer pesquisa, desenvolvimento de produtos também ao lado da fábrica, que inclusive nós estamos ampliando em 3 vezes mais a capacidade fabril, em virtude dessa expansão para os Estados Unidos, para a América do Sul, até no Brasil também. E você vai ter aí um banco genético, né, que é uma coisa que os gringos, né, os americanos, vêm há muito tempo explorando, no bom sentido, lógico, a visão da nossa biodiversidade amazônica, né, só que nós temos biodiversidade aqui no sertão também, né, no Agreste. O interessante, Jorge, é que o nosso bioma, né, a caatinga da gente é mais rica do que a da Amazônia. Não sei se você tem essa informação. Não, interessante. E isso nós temos várias pesquisas, em andamento com alguns produtos, algumas plantas aqui do sertão, da caatinga nossa, que vai fazer com que a gente faça algumas revoluções aí e vamos ser conhecidos no mundo inteiro aí com algumas coisas boas. Que quem sabe aí a gente possa fazer uma outra matéria aí com esse material aí. Sem dúvida. Inclusive eu, como nordestino, meu avô era mascate no sertão, eu digo muito isso, né? O caboclo do sertão, ele tem que comer calango, ficar curado com macambira e vai embora, né? Ele tem que ter esse negócio. Eu acredito que essa capacidade de se renovar que o sertanejo tem, sem dúvida nenhuma, deve ter encontrado preciosidade, porque é uma terra que falta tudo. Exato. Né? Então você tem que buscar o que tem, né? Bom, alguns exemplos assim, quando você fala mais rico em oportunidades para o laboratório, transformar isso aí em algum produto, seria essa a visão? Isso, é exatamente isso aí. Numa linguagem bem simples, num quilômetro quadrado do Caatinga, você vai ter várias espécies de plantas, de biomas ali, diferente do Amazonas. Nessa mesma quantidade de área, você vai ter uma diversidade imensa aqui na Caatinga. E lá no Amazonas, lá na floresta amazônica, não. Ali você tem praticamente a mesma vegetação, não há uma mudança, apesar da grandeza, da extensão, né? extensão.
mas nossa Caatinga aqui, nós temos que olhar com muito carinho, porque ali vai sair muitos produtos ali, tem vários produtos que eu não posso falar agora, né? Só depois aí que a gente tiver, né? Estrategicamente a gente não pode falar, Evidente. Mas temos várias coisas muito boas que vão surgir aí, que vai fazer com que o nosso Pernambuco, o nosso Brasil, seja conhecido no Brasil e no mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito bom, nos orgulha bastante como nordestinos. Me fala uma coisa, Guilherme, sobre que fundamentos foram construídos o Laboratório Hebron? De que maneira a empresa trabalha para manter vivo esses valores que foram construídos há 20 anos atrás e vêm na empresa até hoje? Quais são os valores e como é que ela trabalha para manter vivo no dia a dia, né? Porque eu acredito o seguinte, não é tão difícil você definir os valores. O difícil é manter vivo. Exatamente. Né? E como é que o Hebron faz isso? Tem um fator interessante, assim, uma coisa interessante, é que o presidente Josimar, ele, antes mesmo de criar o RH, desde a fundação, até antes mesmo da fundação, muitas coisas ele já queria fazer diferente. Um exemplo, Jorge, tem várias evidências. A primeira coisa, assim, na região lá de Caruaru, quando a Hebron começou a produzir medicamentos há 20 anos atrás, a Hebron era a única empresa que oferecia as 3 refeições, na época eram 4 refeições. Tinha uma ceia, que antes do pessoal sair para casa, ele tinha uma ceia, um lanche para ele ir para casa e voltar no outro dia tranquilo, né? Então a Hebron, ela sempre preservou e sempre focou essa questão do colaborador, não só naquela placa que fica na empresa, né? Que muitas empresas botam, mas não vivem aquilo ali. É verdade. Outra evidência agora há pouco tempo, no ano passado, no meio daquela turbulência financeira, e nós tivemos e esse ano também teve que fazer algumas negociações e a gente perdeu 30% do faturamento, uma decisão estratégica que a Hebron teve, e aí ela não demitiu ninguém, Jorge. Assim, uma empresa que perder 36% do faturamento e não demitir, segurar e também ampliar. Nós temos hoje, depois da negociação que a gente fez, com 4 marcas que a gente licenciou para outra indústria da África do Sul, a Hebron ampliou no Sul, no Sudeste, que liga em São Paulo, com 60 homens. Nós ampliamos também, vamos ampliar em Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e vamos colocar 60 homens lá no Sul, na região Sul do Brasil. Então, assim, é uma empresa que ela vive ali. Como é que ela faz isso aí? É simples, porque como o presidente, ele circula e a diretoria está muito junta dos colaboradores, muito junto, então a gente fala muito sobre a valorização do colaborador, nós trabalhamos muito sobre a ética. Nós temos assim, uma coisa interessante no processo seletivo da Hebron, nós vamos fazer a visita ao lar. O último momento do processo seletivo da Hebron é uma visita ao lar, onde a gente faz a venda institucional da empresa, vai falar do que aquele colaborador vai fazer. Então a gente fala muito, e é muito importante, o sucesso da Hebron teve por causa da questão do valor que a gente dá à família. Quer dizer, todo colaborador, todo executivo da empresa, ele pode viajar de segunda a sexta, mas sexta-feira ele tem que estar em casa para estar junto com a família. Inclusive nós temos um final de semana mais longo do que muita gente, né? Nós temos o trabalho até as 2 horas da tarde, às 14 horas, e aí cada um vai cuidar da sua vida e principalmente da sua família. Então a Hebron, ela sempre, nas tomadas de decisões, ela sempre faz questão de preservar os valores da empresa, como família, como ética, como profissionalismo, harmonia e coesão, que você entrando na Hebron, que você já entrou várias vezes, você viu uma harmonia e uma coesão muito forte ali, né? A gente sente isso no clima, inclusive. Sente isso no clima. Com essa pergunta, a gente fechou o primeiro bloco da entrevista. Nós temos muito mais coisas a falar desse case de sucesso que é o Hebron. E o Guilherme vai estar com a gente daqui a pouco de volta, falando um pouco mais sobre esse mercado farmacêutico e sobre as perspectivas de crescimento do Hebron para os próximos anos. Ok? Fique conosco, daqui a pouco nós voltamos.